Meu nome é Dr. Ethan Hayes e sou cardiologista. Na noite de 22 de março de 2004, após um exaustivo turno de 14 horas, eu desmaiei no chão da minha própria sala de estar, atingido por um infarto massivo. Por 23 minutos angustiantes, meu cérebro foi privado de oxigênio. Por 23 minutos emocionantes, eu estava clinicamente morto. Eu entendo o peso dessa afirmação. Eu pronunciei o tempo de morte de incontáveis pacientes, assistindo enquanto suas famílias lidavam com a dor da perda. Eu segurei as mãos daqueles que estavam de luto por seus entes queridos, guiando-os pela dura realidade do que ocorre no corpo quando o coração para de bater. Enquanto eu olhava para a linha plana no monitor, estava convencido com base em todo o meu treinamento de que isso marcava o fim da história. Antes daquela noite fatídica, minha vida girava completamente em torno do meu trabalho. Tinha que ser assim. As exigências de ser um cirurgião cardíaco são implacáveis. Isso te envolve por completo. Meus dias se tornaram um turbilhão de jalecos, salas de cirurgia, prontuários médicos e o zumbido incessante das máquinas do hospital. Eu prosperava com café preto e a quieta satisfação que vinha de saber que estava fazendo a diferença. Eu estava no negócio de salvar vidas. Esse era meu chamado. Minha esposa, Chloe, e nosso filho de 17 anos, Josh, são tudo para mim. No entanto, se estou sendo sincero, eles frequentemente recebiam a versão cansada e desgastada de mim. A versão de mim que estava preocupada com a substituição da válvula de um paciente, enquanto Josh compartilhava ansiosamente os detalhes do seu dia. Eu era o tipo de pessoa que adormecia no sofá apenas 2 minutos depois de começar um filme com Chloe. Eu acreditava em Deus, ou pelo menos achava que acreditava. Era mais uma rotina do que uma conexão genuína, como aquelas rápidas orações de domingo de manhã antes de uma cirurgia importante. Sentia mais como um hábito do que um relacionamento. Para mim, o mundo real era aquele que eu podia quantificar, aquele que eu podia dissecar e consertar. O coração era um músculo notável e intricado, uma bomba poderosa em funcionamento. O cérebro, por outro lado, funcionava como uma rede complexa de sinais elétricos. Quando esses sinais cessaram, você também cessou. Fazia total sentido. Parecia definitivo. Eu coloquei minha confiança na ciência porque era tangível. Eu podia ver, eu podia tocar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Essa nova realidade era intangível, mas parecia mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Naquela noite, eu estava completamente exausto. Ao entrar na casa, o aroma convidativo de alho e ervas me envolveu. Chloe estava ocupada na cozinha, preparando um delicioso prato de massa. Enquanto isso, Josh estava sentado à mesa, absorto em seu telefone. Eu deixei minhas chaves na pequena tigela de madeira familiar perto da porta, um ritual que eu realizava todas as noites. Lembro-me do momento em que comecei a desamarrar meus sapatos. De repente, senti uma pressão no meu peito, não exatamente dor, pelo menos não inicialmente. Apenas uma sensação apertada e constritiva, como se um punho invisível estivesse se apertando ao redor do meu coração por dentro. Meu primeiro pensamento foi que deveria ser indigestão, uma negação do médico. Não era apenas pressão, era fogo, uma agonia excruciante, ardente como o branco que roubou meu fôlego. Lembro-me de tentar desesperadamente chamar Chloe, mas tudo que saiu dos meus lábios foi um mero suspiro. Minhas pernas cederam sob mim, e a última imagem gravada em minha mente foi o padrão do nosso piso de madeira correndo em direção ao meu rosto. E então, não havia mais nada, nenhuma dor, nenhum pânico, apenas um silêncio envolvente. Um silêncio profundo, profundo e pacífico. Eu me senti sem peso, como se estivesse flutuando. Quando abri os olhos, fui recebido pelo que parecia uma névoa, e me vi olhando para a minha própria sala de estar. Foi a experiência mais estranha. O caos ao meu redor era palpável, mas eu sentia uma sensação avassaladora de calma. Ali estava eu, meu corpo amassado no chão, e podia ver Chloe correndo da cozinha, um pano de prato ainda apertado em sua mão. O pânico preenchia sua voz enquanto ela gritava meu nome. Era um som que deveria ter me quebrado,
mas parecia distante, como se eu estivesse assistindo a uma cena se desenrolar em um filme. Eu vi meu filho Josh deixar o telefone cair. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam arregalados com um terror que eu nunca tinha testemunhado antes. Ele estava ao telefone com o 911, sua voz tremendo enquanto transmitia as instruções urgentes. Ele começou as compressões torácicas, assim como eu o ensinei anos atrás durante uma aula de precaução. Notavelmente, ele executou cada movimento perfeitamente. Sua técnica era impecável. Minha mente, a mente de um médico, estava analisando meticulosamente sua técnica. A profundidade era impressionante, o ritmo constante. Não se esqueça de respirar, filho, eu me lembrei. Estranhamente, eu não estava com medo. Essa é a parte que é tão difícil de articular. Abaixo de mim, o caos e o medo reinavam, mas na minha mente, onde eu estava, havia apenas uma profunda sensação de paz. Uma paz peculiar e atemporal me envolvia. Naquele momento, eu me senti mais autenticamente eu do que nunca antes. Os fardos do trabalho, a ansiedade com as contas e o peso da exaustão haviam desaparecido, deixando-me livre. Era apenas eu, verdadeiramente, o meu eu real. A sala começou a se dissolver ao meu redor, como se as cores estivessem derretendo suavemente nas bordas. Os gritos de Chloe e o lamento distante das sirenes se apagaram ao fundo, tornando-se meros sussurros. Não era um túnel de luz que me chamava. Em vez disso, parecia que o mundo que eu conhecia era uma cortina, sendo lentamente e gentilmente puxada para trás. E além daquela cortina havia uma luz radiante. Não era o brilho de uma lâmpada ou o calor do sol. Essa luz estava viva, pulsando com uma essência que desafia a descrição. Ela incorporava amor puro, aceitação incondicional e conhecimento profundo. Era tudo, tudo de uma vez. Uma magnífica tapeçaria da existência entrelaçada em um único e deslumbrante momento. Era quente, envolvendo-me como um cobertor reconfortante. Pela primeira vez, senti uma profunda sensação de segurança. Dessa extraordinária luz viva, uma figura começou a emergir. Não era a imagem familiar de um homem barbado em uma túnica, como retratado nas pinturas da igreja. Sua forma irradiava aquela mesma luz, mas de uma maneira que parecia mais concentrada. Ele brilhava mais do que 1000 sóis, mas eu podia olhar para ele sem desconforto. Em vez de machucar meus olhos, seu brilho parecia curar minha própria alma. Naquele momento, eu sabia exatamente quem ele era. Eu não precisava que ninguém me dissesse quem ele era. Cada fibra do meu ser o conhecia instantaneamente. Era Jesus. Ele não se comunicava através de palavras faladas. Sua voz não era feita de ondas sonoras que vibravam contra meu tímpano. Em vez disso, sua voz ressoava como o próprio pensamento, uma compreensão profunda que transcendia a mera linguagem. Foi um momento de comunicação que penetrou profundamente na essência do meu ser. As primeiras palavras que ele me disse despertaram um sentimento indescritível dentro de mim. Ethan, bem-vindo ao lar. Naquele instante, lágrimas brotaram em meus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de um profundo alívio. Todas as paredes que eu havia meticulosamente construído ao redor do meu coração ao longo da minha vida, aquelas barreiras de distância profissional, ceticismo científico e exaustão emocional, de repente desmoronaram em pó. Naquele momento, ele realmente me viu. Não como Dr. Hayes, o cardiologista, mas como a pessoa que sou por trás da superfície. Ele viu Ethan, o marido cansado, o pai ansioso e o garotinho interior que ainda temia a escuridão. Ele percebeu cada erro que eu já cometi, cada pensamento egoísta que cruzou minha mente e cada instância de orgulho à qual me agarrei. Mas ele não apenas observou tudo isso. Ele me amou apesar de tudo. Quando ele olhava para mim, eu vislumbrava todo o universo refletido em seus olhos. Eu testemunhei galáxias nascendo e desaparecendo, e senti o peso de cada vida que já havia sido vivida. No entanto, naquele mesmo olhar, era como se eu fosse a única pessoa que já existiu. Sua atenção, seu afeto, estavam unicamente direcionados a mim. Era ao mesmo tempo emocionante e intimidante.
Sentia-me absolutamente perfeita. Naquele momento senti-me diminuto, quase indigno. Refleti sobre minha vida. Como persegui incansavelmente o prestígio. Como deixei minha família de lado em favor da minha carreira. E como minhas orações muitas vezes se transformaram em meras listas de exigências. Tentei falar, oferecer minhas desculpas, mas ele me interrompeu gentilmente. Paz, ele disse. E naquele momento, uma profunda sensação de tranquilidade me envolveu, uma que transcendia toda compreensão. Lavou minha culpa e vergonha, deixando-me com uma lousa limpa, livre dos fardos do passado. Ele tinha algo importante para compartilhar comigo. Quero te mostrar o que realmente importa, ele disse, seus olhos cheios de propósito. Quero que você veja o mundo através dos meus olhos. De repente, a cena ao nosso redor se transformou. Eu me encontrei de volta na minha sala de estar, mas agora parecia diferente, carregada com uma nova energia. Eu podia perceber o mundo físico ao meu redor, mas também tinha a estranha habilidade de ver além dele. O reino espiritual se desdobrava diante dos meus olhos, sobreposto a tudo que estava à vista. Lá estava eu, deitado no chão. Observei enquanto Josh, cansado mas determinado, continuava a administrar RCP. No meio desse caos, vi os paramédicos irromperem pela porta, conectando-me rapidamente a um desfibrilador. Eu ouvi seus gritos, agudos e urgentes, e senti meu corpo se sacudir em resposta. Não havia ritmo, apenas caos. Um deles falou, mas então meu olhar se desviou e eu a vi. Minha esposa, Chloe. Ela estava encostada no canto da sala, cercada pela equipe médica. Ela se ajoelhou no chão com as mãos firmemente unidas, o rosto pressionado contra o carpete. De dentro de seu coração, e jorrando de seus lábios, emergiu um turbilhão de emoções. Não eram meras palavras. Fluíam como riachos de luz pura e dourada. Elas se derramaram dela, envolvendo meu corpo no chão. Jesus falou comigo. Ela disse, isso é fé, Ethan. Isso é como a oração se parece neste momento. Entre cada onda de emoção, avistei meu filho, Josh. Lágrimas deslizavam pelo seu rosto, uma reflexão pungente da intensidade que nos cercava. Com cada leve empurrão contra meu peito, ele sussurrou, não vá, pai. Por favor, Deus. Não deixe ele ir. Eu preciso dele. Suas palavras transcendiam meros sons. Eram como flechas de luz prateada cintilante, subindo diretamente para os céus. Então a cena mudou. Eu me vi olhando para minha mãe a centenas de milhas de distância, em sua aconchegante casinha na Flórida. Ela estava dormindo pacificamente quando, do nada, sentou-se abruptamente na cama. Confusa e desorientada, não conseguia entender bem o que estava acontecendo, mas sentia um impulso inegável em seu espírito. Ela se ajoelhou ao lado da cama com o coração pesado de preocupação e começou a orar. Senhor, por favor, proteja minha família. Cuide de Ethan, Chloe e Josh. Um senso de urgência preenchia sua voz enquanto ela continuava. Não sei o que há de errado, mas confio-os aos seus cuidados. Naquele momento, sua oração se tornou um escudo, envolvendo seus entes queridos em um abraço protetor. Eu observei enquanto tomava forma, uma radiante cúpula dourada de luz envolvendo nosso lar. Mas então, vislumbrei a escuridão. Era real e me encheu de pavor. Eu podia vê-los, figuras sombrias e distorcidas atraídas pelo caos, alimentando-se do medo que pairava no ar. Eles circularam ao redor do meu corpo, seus sussurros impregnados de engano, infiltrando-se nos ouvidos dos paramédicos. É inútil? Eles zombavam. Ele se foi. Você está apenas desperdiçando seu tempo. Eles se alimentavam do desespero que pairava pesado no ar, mas não importava o quanto tentassem, não conseguiam se aproximar. Cada vez que Chloe sussurrava uma oração, uma radiante luz dourada emanava dela, afastando a escuridão. Sempre que Josh implorava a Deus para que eu permanecesse, suas flechas prateadas atravessavam suas fileiras, fazendo-os gritar de medo. E a oração da minha mãe, um escudo formidável, ficou de guarda, impedindo que eles invadissem nosso santuário. Antes de continuarmos, apenas um pedido.
Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eu testemunhei uma guerra, uma verdadeira batalha espiritual se desenrolando bem na minha sala de estar. Uma luta pela minha própria vida. As armas utilizadas nesse conflito eram orações, mas não eram apenas quaisquer orações. Não eram as linhas sonolentas e decoradas que eu havia recitado no passado. Não. Esses eram gritos desesperados e sinceros, impregnados de fé, proferidos por aqueles que realmente me amavam. Jesus então revelou algo que despedaçou meu coração. Ele me levou através de momentos do meu passado, reexibindo-os vividamente em minha mente. Uma memória se destacou. Uma mulher idosa chamada Maria, uma paciente que cuidei anos atrás. Eu podia ver sua família reunida na sala de espera, seus rostos marcados pela preocupação enquanto eu realizava sua cirurgia. Eu testemunhei suas orações, uma deslumbrante tapeçaria de luz envolvendo minhas mãos na sala de cirurgia, guiando cada um dos meus movimentos. Em meu orgulho, reivindiquei todo o crédito pelo sucesso daquela cirurgia, rotulando-a como um caso de livro didático. Mal sabia eu que não estava sozinho naquela sala. Ele me levou de volta a um momento em que eu estava ao volante, consumido pela distração e pela raiva, após uma discussão acalorada com Chloe. Nesse estado tenso, quase colidi com outro carro, mas no último segundo, consegui corrigir meu curso. Eu sempre acreditei que era apenas meu reflexo agindo. No entanto, ele revelou algo mais profundo. Chloe, em casa, de repente tomada por uma sensação inquietante, sussurrando uma oração sincera. Deus, mantenha-o seguro. Sua pequena oração se transformou em um leve empurrão no meu volante. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu nunca soube. Eu sussurrei. Eu nunca soube. Essa era a verdade escondida por trás da sua verdade. Jesus disse uma vez: não se trata da força das suas mãos, Ethan. Fala sobre a fé que reside nos corações daqueles que clamam por mim. Você dedicou sua vida a consertar a bomba, mas ao fazer isso, esqueceu-se da própria alma que ela sustenta. Lembre-se, o corpo é apenas um recipiente. É a conexão comigo que dá verdadeira vida a ele. Ele me revelou como inúmeras orações de pessoas na Terra se assemelham a fios de fumaça tênue. Elas sobem alguns pés no ar, apenas para desaparecer sem deixar vestígios. Essas são orações nascidas do hábito, meras palavras vazias desprovidas de fé e sem uma conexão genuína do coração. No entanto, são as orações nascidas da desesperança, do amor e da crença genuína que realmente abalam os próprios fundamentos do céu e do inferno. Essas são as orações que têm o poder de mover montanhas. Eu testemunhei isso em primeira mão. Com meus próprios olhos, vi os reinos da medicina e da espiritualidade se entrelaçando, funcionando simultaneamente em uma dança notável. Percebi que a fé não é apenas uma fantasia, é uma força tangível e poderosa. Supera a eficácia de qualquer medicamento e parece mais genuíno do que qualquer procedimento cirúrgico. Enquanto olhava para Jesus, vi a paz em seus olhos e o amor que fluía dele como uma cachoeira em cascata. Eu nunca quis ir embora, nem por um momento. Posso ficar? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Por favor, eu quero estar aqui com você. O simples pensamento de voltar era avassalador. Voltar significava enfrentar a dor, o estresse, a exaustão, um mundo onde a verdade permanecia oculta de mim. Neste lugar, tudo se encaixou. Aqui eu me senti completo. Ele sorriu para mim, mas havia um toque de tristeza em sua expressão. Uma tristeza terna e amorosa. Seu trabalho não está terminado, ele disse suavemente, mas está à beira da transformação. Você está aprendendo a curar o corpo. Agora você deve embarcar na jornada de curar a alma. É essencial que você compartilhe o que testemunhou. Você precisa tranquilizá-los de que não estão sozinhos em suas lutas. Você deve transmitir a eles que suas orações têm significado. Enquanto ele olhava em meus olhos,
senti uma onda avassaladora de amor me envolver, fortalecendo meu espírito para a tarefa que estava por vir. Você precisa voltar agora, Ethan, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não quero. O peso de tudo isso parecia insuportável. É muito difícil lá. Estarei com você. Ele prometeu, sua voz firme e reconfortante. Você não estará sozinho. Mas eles precisam de você, Ethan. Chloe precisa de você. Josh conta com você. Existem outros por aí que precisam ouvir sua história, particularmente aqueles que só confiam no que podem ver. Ele colocou uma mão em meu ombro e naquele momento, senti uma onda avassaladora de luz, amor e paz. Intensificou-se, gravando esta memória e esta verdade na própria essência da minha alma. Percebi que não tinha escolha na questão. Isso não era apenas uma ordem, era um chamado, um dever sagrado que pesava fortemente em meu coração. Sair foi a coisa mais difícil que eu já enfrentei. Uma verdadeira desilusão que rasgou minha alma. A sensação de retornar ao meu corpo foi nada menos que horrível. Foi uma explosão de dor. Imagine isto. Você está flutuando sem peso em um oceano quente e idílico, completamente à vontade. Então, em um instante, você é lançado para dentro de um freezer cheio de estilhaços de vidro quebrado. Essa é a intensidade do que eu senti. Meu peito estava em chamas de agonia. Um tubo foi enfiado na minha garganta, me sufocando. O silêncio sereno do que parecia ser o céu foi abruptamente quebrado por uma sinfonia caótica de máquinas apitando, vozes frenéticas e uma luz branca, dura e estéril, ofuscando de cima. Eu ofeguei, um som áspero escapando dos meus lábios como um rugido. Nos encontramos presos em um ritmo, um pulso constante ecoando ao nosso redor. De repente, uma voz atravessou a névoa. Acorde. Meus olhos se abriram rapidamente e percebi que estava na sala de emergência. Os aromas e sons familiares me envolveram, despertando um sentimento de reconhecimento. Acima de mim estava um jovem médico, um residente, com os olhos arregalados de incredulidade enquanto me observava. Dr. Hayes, você pode me ouvir? Tentei acenar com a cabeça, mas meu corpo estava tão pesado quanto chumbo. Não foi até mais tarde que soube toda a história. Os paramédicos lutaram pela minha vida por 19 minutos extenuantes, tanto em minha casa quanto na ambulância. Eles chocaram meu coração 6 vezes em seus esforços desesperados para me trazer de volta. Eles esgotaram toda a medicação em seu arsenal. Quando cheguei ao hospital, eu estava inconsciente há mais de 20 minutos, meu pulso ausente. A equipe médica estava prestes a me declarar perdido. O médico da emergência se virou para Chloe, pedindo que ela se preparasse para o pior. Eles haviam esgotado todas as medidas possíveis. Então, em um momento que desafiou toda a explicação médica, meu coração começou a bater mais uma vez. Era um ritmo sinusal perfeito e estável. Em meio a uma correria, me levaram para uma série de testes, tomografias, ressonâncias magnéticas e mais. Meu cardiologista-chefe, um homem notável chamado Dr. Brandon Carter, um amigo próximo há 15 anos e um cético convicto, assumiu a responsabilidade de supervisionar pessoalmente meu caso. Ele se preparou para o pior, antecipando a descoberta de danos cerebrais catastróficos. Afinal, 23 minutos sem oxigênio para o cérebro é frequentemente considerado uma sentença de morte para a função cognitiva. Você nunca realmente retorna de algo assim, não ileso. Por 2 longos dias, eu permaneci em um coma induzido medicamente, uma medida necessária para proteger meu cérebro. Quando finalmente me trouxeram de volta à consciência, eu me sentia bem perfeitamente, completamente bem. Ainda consigo lembrar vividamente do momento em que Brandon entrou no meu quarto da UTI. Ele segurava meu prontuário, com o olhar fixo nele, e depois se voltou para mim. Ethan, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Suas tomografias cerebrais estão impecáveis. Não há indícios de lesão anóxica, nenhum dano de forma alguma. E o seu músculo cardíaco? Ele apresenta apenas cicatrização mínima, o que é intrigante considerando a gravidade do seu infarto do miocárdio. Do ponto de vista médico, o que eu estava testemunhando era considerado impossível.
Simplesmente não havia uma categoria para isso. Eu olhei para ele e disse: eu sei. Chloe estava ao meu lado, segurando minha mão firmemente. Virando-me para ela, acrescentei: eu vi suas orações. Elas brilhavam como ouro. Ela de repente desabou em lágrimas. Naquele momento, ela percebeu que eu havia estado em outro lugar, emocionalmente distante. Minha vida se transformou completamente. Eu voltei a trabalhar, mas tudo mudou. Eu ainda realizo cirurgias, mas a experiência não é mais a mesma. Antes de pegar o bisturi, eu tiro um momento para orar, não uma oração meramente rotineira, mas uma oração sincera. Busco orientação e apoio. Nesse momento, me torno intensamente consciente da atmosfera espiritual ao meu redor. Eu me envolvo com meus pacientes em um nível mais profundo, discutindo não apenas seus níveis de colesterol, mas a essência do seu bem-estar. Eu mergulho em seus medos, sondando as profundezas de suas ansiedades. Pergunto sobre sua fé, buscando entender as crenças que os ancoram. Eu compartilho minha convicção de que a esperança não é apenas um conceito abstrato, mas uma força tangível e mensurável que pode moldar nossas vidas. Alguns me olham como se eu tivesse perdido a razão. Enquanto isso, alguns colegas recomendaram discretamente que eu tirasse mais folga, insinuando que eu poderia estar lidando com alguma forma de PTSD. Mas há outros que realmente escutam. Posso ver uma centelha de esperança acendendo em seus olhos, quando compartilho com as famílias que seu amor e suas orações possuem uma força muito além do que podem imaginar. Isso transforma algo dentro delas. Minha família encontrou a cura. Não volto mais para casa me sentindo exausto e distraído. Ao atravessar a porta, paro para realmente apreciar minha esposa e meu filho. Quero dizer, eu realmente os vejo. Sua luz brilha intensamente. Nossas conversas se tornaram mais ricas e significativas. Nosso amor se fortaleceu mais do que nunca. Aproveito cada oportunidade para expressar o quanto me importo profundamente com eles. Nunca mais vou subestimar o precioso presente de compartilhar um simples jantar juntos. Estou certo de que o céu existe porque experimentei seu calor em primeira mão. Sei que Jesus está vivo porque ele chamou meu nome. Essa experiência profunda me mostrou que o mundo que percebemos com nossos olhos é apenas um pequeno vislumbre de uma verdade muito maior. Então aqui estou eu, falando diretamente com você. Talvez você seja um cético assim como eu já fui. Ou talvez você seja alguém que valoriza a ciência e a lógica acima de tudo. Pode parecer uma alucinação vívida de uma mente que está se apagando, e eu entendo completamente por que você pode pensar assim. Eu teria dito a mesma coisa uma vez. Mas aqui estou eu, o médico que experimentou a morte por 23 minutos. Sou o homem cujos prontuários médicos deixaram até os principais especialistas do meu próprio hospital perplexos, rotulando-os como inexplicáveis. Eu testemunhei a evidência de ambas as perspectivas. Eu observei a linha plana no monitor e também experimentei a luz vibrante que brilha além dela. Se você se sentir sozinho, saiba que você não está. Se você está sussurrando suavemente uma oração na quietude da noite, acreditando que ninguém está ouvindo, fique tranquilo. Você é ouvido. Seu amor, sua fé e seus gritos sinceros a Deus são indiscutivelmente reais e incrivelmente poderosos. Eles estão envolvidos em uma batalha que permanece invisível, mas estão triunfando. Você não precisa de um doutorado ou ser um pastor para que suas orações ressoem no céu e criem um impacto profundo. Tudo o que você precisa é de um coração aberto, um que clama com honestidade. Portanto, eu o exorto, nunca desista. Continue orando, continue amando, pois essas são as únicas coisas que realmente importam. O céu é real e está mais perto do que você pode imaginar.